Você está no meio da abertura de um molar inferior e de repente, de uma hora para outra, você nem consegue enxergar mais muita coisa de tanto sangramento que está vindo desse dente aí durante o acesso coronário. Nessa hora, dá uma sensação estranha, aquele gelo na barriga, e quando você percebe, quando você se toca, o pensamento já está ali na sua cabeça. Será que eu perfurei esse dente? Antes de você entrar em desespero ou sofrer por antecipação sem ter certeza se é polpa ou se é uma perfuração, você pode checar alguns pontos que podem te ajudar a verificar a origem desse sangramento. O primeiro deles é respire por alguns segundos, pega a sua radiografia inicial e avalie o seguinte: qual que era o diagnóstico inicial daquele caso? Qual que é o volume daquela câmara pulpar? Se era uma pulpite, havia um tecido pulpar inflamado. Além disso, em alguns casos, se tratava de uma câmara mais ampla. É bem possível que esse sangramento ele tenha origem pulpar. Caso seja uma necro, pode haver algum tipo de exudato sanguinolento, sim. Mas esse exudato ele costuma ter um aspecto bem diferente de um sangramento proveniente de um tecido vivo. Ou seja, sangramento bem vivo em caso de necro levanta um alerta sim para uma possível perfuração. O segundo ponto é: faça uma medida aproximada do ponto mais profundo da cavidade de acesso feita até aquele momento e correlacione a junção amelo-sementária. Você pode fazer isso com o auxílio de uma pinça e checar se ainda existe, se ainda se encontra em uma região segura. Tem um vídeo aqui que já foi postado anteriormente explicando como que isso pode ajudar a identificar, então, se essa profundidade já acessada, ela seria mais compatível ainda em uma região segura, aquém do assoalho, ou se você já foi mais profundo do que isso, que pode te colocar em uma região de já ter causado uma perfuração durante esse acesso. O terceiro ponto é, se possível, insira uma lima de médio calibre, uma lima 30, 35, na direção do canal mais volumoso, em mais ou menos 2/3 então desse comprimento, a fim de remover tecido pulpar desse canal mais volumoso. Ou seja, se tratando de um molar inferior, seria o canal distal ou um dos canais distais ou os dois canais distais. Quando se trata de um sangramento pulpar, a remoção do tecido pulpar do canal mais volumoso de um dente, ela costuma ser o suficiente para reduzir um pouco esse sangramento, a ponto, pelo menos, de você conseguir identificar qual seria a sua origem. O quarto ponto, se você ainda está com dúvida, lance mão de uma radiografia interproximal transoperatória. Por ela, você vai conseguir observar de maneira um pouco menos distorcida a região da câmara pulpar e assoalho, ficando dessa forma mais fácil de você identificar a própria perfuração em si ou então um desgaste numa direção incorreta. E o localizador apical, será que ele pode ser considerado aí um quinto ponto para auxiliar nessa diferenciação? O próprio excesso de sangramento nesses casos, ele pode sim interferir na leitura do localizador. Por isso, nesse momento, o localizador apical ele acaba não sendo um auxiliar totalmente confiável.